Dizem que todas as casas têm seus segredos, porém, nenhuma tem tantos quanto uma certa residência em Amsterville, no estado de Nova York, localizada no antigo número 112 da Ocean Avenue. A verdadeira tragédia e os supostos fenômenos que ocorreram nessa casa serviram de inspiração para diversos livros, filmes, programas de televisão, noticiários e muito mais. E hoje eu vou falar sobre a casa de Amsterville. Na noite do dia 13 de novembro de 1974, Ronald Birch de Fell, de 24 anos, entrou freneticamente pela porta do Erie Bar, na pacata cidade de Amsterville. Ao chegar no pequeno bar, Ronald disse que alguém havia baleado seus pais. Ele convenceu os frequentadores do estabelecimento a acompanhá-lo de volta à sua casa. Ao chegarem no número 112 da Ocean Avenue, se depararam com uma cena terrível. 6 pessoas mortas a tiros de bruços e com as mãos na cabeça. As 6 vítimas foram identificadas como a família de Ronald Delfo. As vítimas: sua mãe e seu pai, Ronald e Louise de Fell, seus irmãos, John, de 9 anos, e Mark, de 12, suas irmãs, Alison, de 13 anos, e Darry, de 18. Após ser interrogado durante horas pela polícia de Amsterville, Ronald de Fell mudou a história inicial, afirmando que a máfia estaria envolvida nos assassinatos e, por fim, confessou ter matado sua família. Em seu julgamento, Delfo alegou que, na noite dos crimes, ele teria ouvido vozes que o obrigaram a cometê-los. A certa altura do julgamento, declarou que sempre que olhava ao meu redor não ouvia ninguém, então deve ter sido Deus que falava comigo. Delfo foi condenado a 6 penas de prisão perpétua consecutivas na penitenciária de Greenhaven, em Nova York. Sua liberdade condicional foi negada em 1999. Ronald Delfo, ele relata ter ouvido vozes, ter ouvido alguma coisa sobrenatural. Pra ele assim: mata a sua família. E nisso ele acabou matando. E sim, ele foi nos bares, ele foi pedindo para as pessoas lá. E após a voz ter falado para ele fazer isso, depois ele não se lembrava de nada. No dia 18 de dezembro de 1975, mais de um ano após os assassinatos da família Delfo, o jovem casal George e Kate Lute mudou-se para a casa do número 112 da Ocean Avenue, com seus filhos Daniel, de 9, Christopher, de 7 e Missy, de 5. Depois de 28 dias, a família Lutz abandonou a casa, alegando que ela era assombrada. A primeira experiência anormal aconteceu quando o casal pediu ao padre e amigo da família Frank Happs, Picararo, para que benzesse a casa. Enquanto eles realizavam a mudança, ao andar pela casa, o padre teria ouvido uma voz grave masculina que dizia: "Saiam daqui!". Após a visita, o padre percebeu que seu carro começará a apresentar problemas. O capô levantou-se abruptamente, estilhaçado, seus para-brisas, a porta do passageiro foi aberta, os limpadores de vidro começaram a funcionar sem que ninguém os tivesse acionado, e por fim, seu carro ficou atolado. Tempos depois, após os acontecimentos paranormais acontecerem, quando o padre foi embora, depois de tempos, começaram a acontecer diversos acontecimentos paranormais semelhantes. Começaram a acontecer na casa, como portas e janelas que abriam e fechavam abruptamente, vasos sanitários escurecidos, crucifixos que viravam de cabeça para baixo, e chames de moscas que surgiam sem motivo aparente, e o lodo enveneado que vertia do teto e fechaduras das portas. Além disso, o Sr. Lutz encontrou um quarto secreto no porão que não aparecia nas plantas da casa, e não era nada demais, ele só não aparecia nas plantas da casa. Esse cômodo era pintado de vermelho e cheirava sangue e ovos podres.
Lutz afirmou ter visto um rosto na parede, o qual mais tarde reconheceria como sendo de Ronald Lutz, de Fell. Enquanto morava na casa, a senhora Lutz declarou que sentia mãos invisíveis a agarrando e que numa certa manhã teria acordado coberta de vergonhas, como se tivesse sido queimada com ferro quente. O casal declarou ter notado mudanças frequentemente drásticas na casa, na personalidade de um ao outro e de seus filhos enquanto vivia na casa. Além disso, a família Lutz afirmou ter visto diversas aparições pela casa, incluindo a de uma pessoa que usava um capuz branco e estava ferida a balas, que assombrava a sala, e a de um porco gigante de olhos vermelhos, ofuscante, que aparecia do lado de fora das janelas, para espiar o que acontecia dentro da casa. A pequena Lutz costumava dizer à sua família que o porco era o amigo de Jude. Mas o que aconteceu na casa? O que tem dentro da casa? Que tipo de força sobrenatural poderia influenciar um homem a assassinar sua família e fazer com que o jovem casal abandonasse sua casa dos sonhos? Ou melhor, ainda, por que faria isso? Uma das lendas conta que havia uma tribo indígena no local que se tornou a cidade de Amsterville. Dizem que é o local onde a casa número 112 de Austin Avenue foi construída havia sido usada como uma espécie de isolamento, onde membros da tribo que estivessem doentes ou loucos eram mantidos à mercê da própria morte. Segundo essa crença, os fenômenos estariam relacionados aos espíritos dos indígenas que vagam pelo local até hoje. Outra lenda envolve um homem chamado John Kurt, que fugiu de Salem durante os julgamentos por bruxaria e construiu sua casa no local onde mais tarde seria construída a casa de Amsterville. Diz a lenda que Kurt teria usado sua casa para prosseguir com sua prática de adoração e teria sacrificado diversos porcos, cães naquele local. De acordo com essa lenda, Kurt teria aberto um portal para o lugar lá de baixo, que nunca mais teria sido fechado, deixando o caminho limpo para que os espíritos fizessem a travessia para o nosso mundo. É claro que existem muitas outras lendas, histórias na qual se originou a casa, né? A qual se originou a casa e como foi construída e como está lá. Fizeram um filme, né? Fizeram um livro e fizeram um filme. O livro causou milhares de gritos. Após deixarem a casa de Amsterville, os Lutz entraram em contato com um escritor chamado Jason Aston, que aceitou a difícil tarefa de documentar por escrito o que teria acontecido durante o período em que a família esteve na casa, né, o período dos anos 70. De 1977, a editora Bradesy House publicou o livro com o título Horror em Amsterville e a classificou como uma história baseada em fatos reais, como um exemplo, o verdadeiro exorcista, o prefácio do livro, prefácio e diversas coisas. E após a história dos Lutz saírem da casa, eles fizeram o filme. Sim, isso mesmo, o filme. Que com o sucesso do livro, não demorou muito para que Hollywood pegasse a ideia e mostrasse seu interesse em Amsterville. Eles contam um caso de 1979, James e Margot Kidder viveram um papel de George e Kate na produção de Horror em Amsterville para o cinema. E apesar disso, Hollywood viu que aquela história era boa e pegou, né, para contar o filme, né, como aconteciam as coisas, como foi criado e tudo. Os céticos seria o fim de uma farsa? Enquanto muitos acreditam nos acontecimentos sobrenaturais ocorridos no número 112 da Austin Avenue, outros insistem que tudo não passou de uma inteligência, encenação. Existem contradições e relatos ao período em que a família Lutz permaneceu na casa. O livro diz que foram 28 dias, enquanto os vizinhos afirmaram terem sido menos de 10. Céticos afirmam que a família Lutz abandonou a casa para se livrar da hipoteca após a falência de seus negócios, né? Existem algumas partes dos céticos ser o fim de uma farsa, algumas lendas relatam, né, se a família Lutz saiu de lá com 28 dias, outros falam que era uma farsa. Mas enfim, após a história acontecer, né, Hollywood
pegou, né, para fazer um filme. E na família Lutz, após isso aconteceu, escreveram um livro, Hollywood pegou um filme. E nisso eles fizeram contando uma verdadeira história da casa de Amsterville. Bom, se você gostou, deixe seu joinha e deixe nos comentários a sua opinião e me dê uma chance de surpreender você. E novos vídeos de terça, quinta e sexta. E eu queria dar um comunicado prévio. Então, terça, essa outra semana passada eu não consegui postar vídeo porque eu fui no hospital, fui visitar uma pessoa que estava doente, muito doente, né? E por isso que eu não consegui postar vídeos. Mas eu estou pensando em fazer vídeos, mudar o horário dos vídeos, não o horário das 3, mas sim o horário de, ao invés de terça, quinta e sexta, ser terça, quarta e sexta, né? Então mudar. Bom, mas é isso, né? Se você gostou, assine o nosso canal para mais vídeos. Eu vou deixar aqui do lado, bem aqui do lado, o vídeo da Kushisaki Oma, a lenda da mulher da boca rasgada. Se você não viu, veja e me dê uma chance de surpreender você, beleza? Eu vou ficando por aqui, até mais, Killers Terror.